Meus amigos, estou de volta, 27/1/2021, 11 horas e 52 minutos da noite, quase dia 28 já. Meus amigos, eu recebi há poucos minutos, um e-mail de um jovem que está passando por uma situação bem complicada, uma situação emocional bem complicada. Ele reiterou, antes de me mandar o seu relato, trocamos algumas mensagens, ele reiterou o seguinte, que a história dele tinha a ver com relacionamentos e poderia parecer banal aqui para as pessoas do canal, para mim e para os ouvintes, porque talvez na percepção dele, nós sejamos caras assim, totalmente red-pilados e que já ultrapassamos essa barreira, que já não devemos cair mais nessas artimanhas aí, que algumas pessoas colocam à nossa frente. Mas eu deixei claro a ele que não é banal para mim essas histórias, não é banal. Quando se trata de relacionamento, quando se trata de algo relacionado a sentimento, não é banal, porque sim, algumas pessoas, alguns de nós podem exatamente ter ultrapassado essa barreira. Mas existem aqueles caras que vão chegar aqui no canal, por exemplo, e estão perdidos. Ou existem aqueles caras que estão aqui e nunca passaram por isso e talvez poderiam passar. E de base nessas histórias, nos conselhos que vêm depois dessas histórias, eles podem ficar mais espertos, eu diria assim. Então, de uma forma ou de outra, ajuda muito. Quando eu li a história dele, eu me lembrei de um determinado período da minha vida, quando eu tinha 16 anos. E confesso aos senhores que contar isto aqui, esta parte nesse período da minha vida, é um pouco assim, eu fico um pouquinho fora do prumo aí para poder contar, porque não é bom, não é uma coisa boa relacionada a sentimento. Eu sou um cara que passei por muita coisa na vida, eu sou um cara que vi coisa que não devia ver, vocês já sabem disso. E então, quando aconteceu o que aconteceu ali, é uma coisinha banalzinha também para aqueles que são despertos, mas eu não era na época, então me consumiu muitas emoções, inclusive fiz até um podcast que foi excluído pelo YouTube, contando o desfecho dessa história, da qual eu vou contar. Mas não foi um período fácil, e você já está vendo o título aí, exatamente isso aí. Então é o seguinte, eu vou contar esse pequeno relato, pequena parte da minha vida nesse vídeo, neste podcast, e em seguida, assim que esse aqui estiver no ar, você já estiver ouvindo ele, pode ter certeza que já está sendo editado a segunda parte, que é a história do nosso amigo. Por quê? Porque é interessante que você escute este aqui para você escutar o outro lá. Um complementa o outro, tá bom? Então agradeço ao amigo, pela confiança. Eu vou manter o anonimato dele no próximo vídeo, mas vou começar com essa parte da minha vida. Bom, 16 anos de idade. O cara tinha pouco acesso à internet, e mesmo que tivesse muito acesso à internet, na minha época, não existiam as informações das quais existem hoje. Não existia um Lorde Conselheiro, não existia um Vitor Ronque, não existia Dom Sandro, não existia Tiozão, não existia nada disso aí. Se existisse alguma coisa, talvez em inglês, mas aí a gente já não sabia mexer no computador em português, quanto mais ver um vídeo em inglês, e na época não tinha legenda, enfim. O que eu estou querendo dizer é que esse conteúdo que você tem hoje não tinha na minha época. Não tinha mesmo. Então, você está ouvindo a história de um cara que tinha 16 anos de idade, que não era desperto para absolutamente nada, que estava tentando se adaptar ao mundo do qual ele não pertencia, não se aceitava como era, e tinha passado recentemente por traumas gigantescos, dos quais os senhores sabem qual é. E se não sabem, lá no começo do canal você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, eu estou falando de um jovem totalmente descontrolado, sem nenhum tipo de orientação, nenhum. E aí as coisas aconteceram e me pegaram desprevenido. Bom, com 16 anos de idade, eu conheci ali a minha primeira dita namoradinha. E essa foi a única mulher, quer
pela qual eu já sofri. A única. Foi essa aí. Até porque, depois disso aí, eu criei uma certa casca também. E passei a ser um pouco mais red pill, tá? Passei a ser um pouco mais red pill com mulher. Entendo que nos meios masculinistas se fala muito que o homem é um ser racional e a mulher é emocional. O homem tende a ser um ser mais racional e a mulher é emocional. Concordo em partes. Por que em partes? Porque na minha visão, você só é racional a partir do momento que você é desperto para algumas realidades. Se você não for, se você não tiver um certo equilíbrio, se você não enxergar as coisas como elas são e preparar algumas estratégias, alguns planos para confrontar aquilo ali, caso precise ser confrontado, se você não tiver isso, você vai ser emocional. Vai ser. Então, se você não tem informação nenhuma, se você não tem orientação nenhuma, se você simplesmente é colocado numa guerra sem saber carregar uma arma, apontar e disparar, você vai morrer. É isso que eu estou tentando dizer. E é exatamente isso que acontecia comigo quando tinha 16 anos de idade. Eu era um cara emocional. Emocional. Sim, tinha ali algumas decisões racionais, mas aonde só podia entrar a razão, não podia entrar a emoção. Agora, quando eu entrei num relacionamento, precisava ter o quê? Razão e emoção. E eu não tinha nenhum dos dois. E quando eu tive a emoção à flor da pele, do qual eu quase fiz uma bobagem. Mas eu não vou falar da bobagem, eu vou falar do sentimento mesmo. Porque há uma resistência muito grande em homens também em confessar que eles também têm sentimentos. E que também sofrem, cara. E não é só por amorzinho, não. Só por relacionamento, não. Por outras coisas. Por ser rejeitado no emprego, né? Por ser sabotado por um amigo. Por sei lá, ser maltratado em qualquer lugar. Isso aí afeta a gente. E a gente, muitas vezes, tem assim, uma certa resistência em falar disso, tá? Quando aconteceram as coisas com meus irmãos, durante muito tempo, eu chorava escondido, né? No meu quarto, aqui mesmo, né? Nesse quarto de onde eu estou falando com vocês. E se hoje, depois de muitos anos, eu lembrar daquela situação por 5 minutos, se eu ficar pensando nessa história por 5 minutos, eu vou chorar igual um bebê, de soluçar. Essa que é a realidade. Eu não escondo isso de ninguém. Não escondo isso. É um trauma, é uma dor que vai ficar para sempre dentro da alma da pessoa. As pessoas falam assim, mas você consegue esquecer. Não consegue esquecer, porque não é uma dor na mente, é uma dor na alma. A dor na alma não sai, entendeu? Porque é uma injustiça que aconteceu comigo. Eu não precisava ver aquilo, eu não precisava passar por aquilo. Mas enfim, aconteceu. Então é o seguinte, quando se fala de emoções, é uma coisa mais delicada. E o homem tem que entender que ele também tem. E que ele não precisa chorar na frente dos outros. E isso eu sou completamente contra. Apesar de que em algumas situações é quase impossível. Quase que impossível. Mas se você puder adiar e deixar que esse sentimento saia de você de forma de choro, deixe que saia sozinho na sua casa, para que você possa queimar essa energia e não demonstre fraqueza aí fora. Porque sim, se você fizer isso lá fora, as pessoas vão olhar você como um fraco e não como um ser humano, do qual você é. Isso precisa ser dito, porque as pessoas levam muito ao pé da letra. Não, somos homens. Somos, mas também temos uma alma, né? Enfim, senhores, por que estou falando isso? Porque, volto a dizer, era um garoto totalmente emocional, né? Passou a ser totalmente emocional quando ele se deparou com a situação da qual eu nunca tinha me deparado, que é uma mulher que estava a fim de mim. Então a garota chegou para mim e começou a flertar comigo. Eu tinha uma resistência, eu não queria, e não queria não é porque eu não queria, é porque eu não sabia fazer aquilo. Eu não sabia beijar, eu não sabia abraçar, eu não sabia conversar com uma garota da forma da qual ela queria conversar comigo, porque eu conversava com outros garotos como amigo, não como ficante / namorado. Então quando chegou aquela situação, para mim é uma situação totalmente inusitada, eu não sabia como lidar com aquilo, tá? Uma coisinha bem boba, mas eu não sabia como lidar com aquela parada ali. Eu não tinha passado por aquilo antes. E aconteceu que ela era bem esperta.
Ela não era... Ela era mais nova que eu tinha 15 anos. Ela tinha 15 anos. Só que ela não... Ela... Entenda que eu era um cara inocente. Entenda por esse lado. Eu era um cara inocente. Um cara que não tem orientação. Um cara que não sabe porra nenhuma. É um cara totalmente inocente. Eu era um cara totalmente inocente. Eu não tinha onde buscar informação, mesmo que eu quisesse, né? Hoje já é um pouco diferente. Hoje os caras já podem correr atrás já. Pode colocar no YouTube aí, estou sofrendo por um ex, o que eu faço? Vai ter um punhado de vídeo, né? Não consigo esquecer ela, o que eu faço? Tem um monte de vídeo. Tem um monte de vídeo. De todos você pode fazer ali um compilado, tá? Mas na minha época não existia isso. E se eu fosse falar isso pra alguém, bem que eu ia falar? Para meus amiguinhos que só tiravam sarro? Pra minha mãe e pro meu pai, que tinham que se preocupar em colocar comida na mesa e também estavam com a mente e o coração totalmente destruídos porque tinham perdido seus filhos, cada um perdeu um filho, né? Da forma que perderam. Então, entendo a minha situação na época, tá? Muito bem. Ela era uma garota bem esperta, porque ela, por mais que tivesse 15 anos, ela já tinha ficado com alguns caras por aí. O que acontece nos dias de hoje, até hoje isso acontece, as menininhas costumam aí, né, ser mais saidinhas do que muitos caras aí. Eu confesso que eu acredito que mulher, ela consegue pegar muito mais caras do que um cara consegue pegar outras mulheres. Isso é fato. Pra mim não tem... Tem gente que acha que não, ainda, né? Eu acho que não. Acho que mulher consegue muito mais fácil isso aí. É óbvio. É óbvio, não tem nem o que discutir. Mas enfim, ela já tinha ficado com outros caras, ela já sabia chegar, ela já era malandra, entendeu? Ela já sabia fazer o cheat test, tá? Já sabia, não sei quem que ensinou, mas já sabia. Naquela época já sabia. E eu fui totalmente laçado pra essa garota aí. Totalmente laçado. Quando eu vi, eu tava ficando com ela e tal. Mas quando eu vi, eu estava completamente apaixonado. Sem ser o namorado dela. Estava completamente apaixonado. Fazia coisas das quais hoje eu acho assim ridículo, né? Cartinhas de amor, essas merdinhas todas aí. Tem um camarada aqui que ele viu em loco toda essa situação. Eu converso com ele até hoje. Ele viu em loco toda a minha situação, e ele também foi usado como bode expiatório por ela para poder chegar até mim quando eu decidi virar homem, né? Mas não chegou nessa parte. Então é o seguinte, meus amigos, eu estava completamente apaixonado pela garota. E a garota dizia também estar por mim. Dizia. Uma coisa é dizer, outra coisa é provar, né? O que você diz, o que você pode provar, já diria os advogados. A galera da área de direito vai entender. Só que ela provou pra mim que ela não sentia a mesma coisa que eu sentia por ela. Ela provou pra mim. E provou da maneira mais radical possível, porque eu descobri que ela ficava com outros garotos, né? E nós estávamos ali indo para um relacionamento sério. Eu ia pedir ela em namoro. E ela ficava com outros garotos. E dizia pra mim que não ficava com ninguém e tal, e que eu não podia também ficar com ninguém, que ela também não fazia isso. Mas ela fazia. E eu descobri de várias maneiras. Inclusive uma vizinha minha, aqui chegou pra minha mãe e disse pra minha mãe o seguinte: fala pro teu filho parar de se relacionar com essa menina, porque ela se relaciona com os outros garotos aí que são bandidos, né? Bandidinhos, são tranqueiras, né? Pode dar um problema. Os meninos podem pegar o teu filho uma hora aí e bater no teu filho, dar uma surra nele, matar ele, qualquer coisa assim pode acontecer. E a minha mãe me avisou. Ela realmente me avisou. Mas o cara tá apaixonado, velho. O cara tá apaixonado e eu vou repetir, não tem orientação, não sabe o que fazer, sabe? Então a notícia da qual a menina que você está apaixonado está te traindo com um bandido, e que você ainda está correndo o risco de tomar uma surra ou ser assassinado, acaba com o seu dia, né? Acaba com a sua estrutura emocional, acaba. E aí você tenta procurar fazer algo que eu acho que não se deve fazer, que é confrontar a garota, querer, por que você está fazendo isso, por que, eu não sei o que, aquela coisa de cara fraco, né? Como eu era na época. É lógico que ela vai falar que não estava traindo você, óbvio, mas eu tinha evidências suficientes para isso, para saber, né? Inclusive os garotos que ela ficava passavam por mim e me encaravam ali. Se eu ficasse encarando muito, eu ia apanhar daqueles garotos ali. Então eu tinha provas o suficiente. E eu estou dizendo isso por quê? Porque você está apaixonado, cara, e saber que a sua garota, sua garota não, né? A garota dos outros, né? Que a garota da qual você gosta está brincando com a tua cara e tá com outros caras aí, destrói o emocional do cara despreparado. Destrói
completamente. Você fica na merda. Eu já tinha dito num podcast que o YouTube excluiu que eu quase matei por causa disso. E eu vou dizer o seguinte, tem cara que se mata por causa disso. Acontece, tem cara que se mata. E por isso que eu falo que os canais masculinistas, quando surgiram, foram muito importantes, e são muito importantes, mas quando eles surgiram, eles foram muito mais importantes, porque eles devem ter salvado um punhado de vida aí, da qual eles nem sequer imaginam. Porque ele conta histórias das quais os caras estão passando, mas também te dão soluções para você não fazer uma loucura. Então, você está ouvindo aqui é o Lorde Conselheiro, dizendo a você que aos 16 anos de idade, ele teve o emocional totalmente destruído novamente. Porque ele já tinha tido o emocional e o mental destruído pelas tragédias que aconteceram na vida. Quando eu estava me recuperando, eu fui apanhado por outra desta. Já imaginou como o cara ficou? Acabado. Você não tem vontade de fazer nada. Você não tem vontade de estudar. Você não tem vontade de sair com seus amigos. Você não consegue dormir. Você só fica pensando em achar uma solução para o problema que nem é teu. Porra, nos dias de hoje é muito simples você resolver isso. Se você sabe que a garota que você tá ficando com outros caras. Termina. Acabou. Se é um cara desperto, mas se não é um cara desperto, como é que faz? Aí vai sofrer pra cacete. Só que hoje, como eu falei, tem informação. Hoje dá pra correr atrás. Na minha época não tinha como fazer isso. Não tinha como, gente. Todo mundo como eu costumo dizer no futebol, todo mundo passa a mão na sua bunda e você não sabe quem é. Vai ver tem amigo teu aí que tá pegando a tua garota, você não sabe. Entendeu? Então tem umas coisas meio nojentas que acontecem. Que aconteciam e que acontecem até hoje. Então, o que eu quero dizer com você fica tentando resolver um problema que não é seu, simplesmente você precisa só terminar e acabou. Não, eu tentava ficar melhor. Olha só o que eu vou dizer aqui pra você. Eu tentava ficar melhor pra ela deixar de fazer o que ela fazia pra ficar só comigo. Entendeu? Não tinha como dar certo isso, porque não interessa o quanto você for melhor. É a decisão dela no final. Ela vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser te trair, ela vai te trair. Aí o que acontece? Você decide se você vai continuar sendo um traído ou não. É você que decide isso. Mas o que nem eu vou falar, vou voltar a repetir. Só consegue tomar decisões assim um cara que é totalmente racional. Totalmente racional. Nessa situação, não tem mais emoção. Não pode mais deixar a emoção decidir. Por exemplo, você aí é casado e descobre que a sua esposa te traiu. Ou descobre aí que ela teve o filho que você acha que é seu, não é seu. É do outro, do Ricardão, né? Não tem emoção aí. Você vai ficar com o emocional ruim? Vai. Vai ficar mal? Vai. Mas a razão entra na frente da emoção e diz assim, acaba com tudo isso aqui, vamos embora. É isso que tem que acontecer. Só que isso só acontece com aquele que é desperto. Aquele que não é desperto não consegue. Por que eu estou falando? Vai ter gente que vai falar assim, não, o cara que verdadeiramente é desperto, ele nem se casou e nem teve filho. Eu sei, mas tem cara que se casou, teve filho e despertou depois. Então é importante falar isso. É importante porque às vezes ele tem uma família ali sólida, boa, e ele fala, não vou terminar, não vou deixar essa família pra lá, simplesmente porque me falaram, eu vi no YouTube, eu concordo com tudo que falam no YouTube, só que eu tenho aqui a tal exceção. Né? Eu tenho a tal exceção aqui, eu consegui a tal exceção. Aí, de repente, é provado a ele que não é uma exceção, que é a regra. Quer dizer, ele do nada ele vê que tudo aquilo ali é uma farsa. E que só ele está tentando fazer com que seja real. O resto todo mundo está cagando. Então é interessante ele já ter todo o conhecimento para que quando ele descobrir, por exemplo, isso é um exemplo hipotético, tá? Se ele descobrir que o filho dele não é dele e que a mulher o traiu e o trai, ele não matar ela e nem se matar. Ele simplesmente terminar e sumir no mapa. Aí vai ter os problemas legais de paternidade socioafetiva, aquela merda toda que nós já sabemos, mas o importante é ele sair daquela situação imediatamente. Aí o que vai acontecer depois são outros 500. Outros problemas. Mas primeiro você tem que resolver este problema. Que foi o que eu não fiz. Eu tentava ser melhor pra garota parar de me trair. É incrível, né? Então, uma coisa muito difícil pra mim. E como que eu saí disso? Porque teve uma hora que acabou. Que foi um erro que ela cometeu. Um erro que ela cometeu comigo. Mas assim,
volto a dizer, isto deu certo pra mim, pode não dar certo pra você, que tá me ouvindo aí, tá passando por uma situação parecida, ou já passou e falar, isso aí realmente não deu certo pra mim, mas enfim, ela atiçou em mim o amor próprio. Eu acho que foi essa garota aí que atiçou em mim o amor próprio, depois de tudo que ela tinha feito comigo. Porque, cara, você tá totalmente consumido pela emoção, pela paixão por ela, pela garota, então você não consegue tomar uma decisão racional. E ela conseguiu ser idiota o bastante para despertar em mim a parte racional. Que foi uma vez que um amigo meu tava lá conversando com ela e uma amiga dela e mais umas outras, e eu já tinha dado um gelo nessa garota. Eu falei, não, tem que parar isso aí. Eu vou parar de me encontrar com ela. Eu vou pensar no que eu vou fazer aqui, porque todas as minhas ações não estão dando certo. Eu vou dar uns 3 dias aí, uns 3 dias de sumiço. Então o que eu fazia? Eu mudava a rota, eu não passava na frente da casa dela. Quando eu ia estudar, eu ia por outros caminhos. Quando eu voltava do colégio, eu voltava por outros caminhos. Nunca era o mesmo que eu tinha ido para a escola, era sempre diferente, tá? Eu na época, eu tinha celular, mas não tinha crédito, não tinha WhatsApp, essas coisas, era só mensagem de texto. Então assim, eu deixei acabar para não receber, eu só recebia mensagem, mas eu não conseguia mandar a mensagem. Ela chegava a vir na minha casa algumas vezes, bater palma no portão, me chamar. Eu falava para os meus pais, não estou, fala que eu não tô. Ela fazia armadilhas para mim, ela pedia para amigos meus virem aqui na minha casa e me chamarem para ir na casa deles. Quando eu chegasse lá, ela estava lá, ou estava na casa esperando, ou estava numa esquina para me encurralar. E quando eu vi que isso estava acontecendo, que isso poderia dar um problema, eu simplesmente falava pro meu pai, falar pro meu amigo que eu tava dormindo, ou que eu tava com dor de cabeça, que eu tava doente, entendeu? Só que isso me doía muito fazer isso, me doía muito ignorar dessa forma, mudar caminho, sabe? Me doía muito, porque eu queria estar lá com ela. Por que eu queria estar lá com ela? Porque eu tava apaixonado, porra. O que eu falo? O cara apaixonado é um otário, é um trouxa, é um imbecil, porque você perde totalmente o controle de você. E pra você tomar uma decisão assim como eu tomei, é muito difícil, cara. Dói demais, é muito difícil. Quando eu me lembro disso aí, chega a me dar um ruim. Assim, falar, meu Deus do céu, hoje é muito fácil fazer uma coisa dessa, mas na época era muito difícil, cara. Sabe? E isso aí depende de idade, cara. Você pode ter 40 anos de idade. Se você não for desperto, se for acarretado por uma situação dessa aí, você vai ficar na merda. Por isso que é interessante você saber do teste, é interessante você saber com quem você está lidando, é interessante você se conhecer, se desenvolver pessoalmente, como é que eu vou dizer, desenvolver ao máximo a tua solitude, porque, cara, se um negócio desse acontecer contigo, você tem que ter saída, cara. Se não tiver saída, vai dar merda, entendeu? Então me doía muito eu fazer essas coisas. Só que assim, eu precisava criar uma estratégia, e eu vou dizer a verdade, que o que eu queria criar com esse gelo que eu tava dando nela? Alguma forma de fazer ela parar com aquilo, e não eu terminar o negócio. Essa que era a realidade, eu tava fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E aí teve um dia que um amigo meu passou na frente, tava lá conversando com ela, e uma amiga dela e mais uma outra, e ela atiçou o meu amor próprio, ela atiçou o meu orgulho, aí ela se fudeu, porque o amigo meu chegou e falou pra ela o seguinte, não, ele tá te dando um gelo aí, né, uns 3, 4 dias aí que ele não aparece aqui, não fala com você, te ignora, etc, tal. Só que ela não sabia que isso tava doendo em mim, porque eu não falava pra ninguém, né? Meus amigos falavam, cara, mas você não tá, vai lá falar com ela, resolve esse problema lá com ela. Todo mundo fica te passando a mão na sua bunda, querendo que você vá lá se fuder. Mas eu já, essas artimanhas de eu tentar falar com ela não tava mais dando certo, eu tava ciente daquilo. Mas a minha pose perante meus amigos era de um homem forte. Não, porque eu não quero mais isso aqui, eu que decido, não sei o que. A minha pose era essa. Por quê? Eu tava atuando ali pra cortar logo, para os caras pararem com aquele assunto e mudar para outro assunto. Mas na verdade eu tava sofrendo muito. Essa aqui é a realidade. Aí esse camarada meu lá tava lá conversando com ela, com essas garotas, e falou isso, né? O cara te deu um gelo aí, você ficou de escanteio aí, tá vendo aí, ó? Tá achando que pode fazer o que quiser, porque ele sabia, né? Ele via eu atuando com os meus amigos, né? E aí ela falou o seguinte, ela falou, não, ele tá achando que ele tá no controle, mas ó, é só fazer assim, ó, que ele volta correndo pra mim. E aí esse camarada veio aqui em casa
E bem depois ele falou isso pra mim. Quando ele falou isso pra mim, que ela fez assim, ó. Ela fez esse movimento aqui, ó. Com o dedo. Estralou o dedo e falou que... Sabe o que eu entendo com isso aí? Que você tá chamando um cachorro. Eu entendo que você tá chamando um cachorro. Vem. Tá chamando um cachorro. E quando ela falou isso nesse tom, ela atiçou em mim o orgulho. Ela atiçou em mim o amor próprio. Foi aonde? Incrível. Isso foi incrível. Todo aquele meu amor, aquele meu sentimento de mágoa, assim, de tristeza, virou ódio. E o ódio, depois do ódio, virou nojo. Então eu não conseguia mais, assim... não tinha mais nada daquilo lá. Incrível, foi embora. E o que acontece? Eu parei de mudar a rota. E eu parei de falar pros outros que eu não tava em casa, que eu tava dormindo, que eu tava com dor de cabeça. Eu parei. Eu comecei a voltar à minha rotina comum. Comecei a passar pela rua, tal. E toda vez que ela vinha falar comigo, era só sim, não. Pois é, tal. Só. Ela vinha tentar me beijar, eu empurrava, falava não, segue o teu caminho. Já falamos sobre isso, não temos absolutamente mais nada. Fica tranquila. Pode tocar a tua vida tranquilo, não tô com raiva de você, tá de boa. E de tanto não que eu dei, ela desistiu. E isso é um problema, porque tem muita mulher que não desiste não, tá? Tem muita mulher que não desiste. Vide os vídeos do Vitor Ronchi. O Vitor Ronchi, ele é prova viva do que eu tô falando. Tem mulher que fica te enchendo o saco. Só que essa simplesmente tocou a vida dela, e tocou mesmo, nunca mais. Me procurou depois de quase um ano, ela me procurou. E quando ela me procurou, eu me lembro muito bem. Eu saí ali fora assim, ela falou: oi, tudo bem? Tudo bem. Me senti saudade de você, não sei o que. Pois é. O que você anda fazendo? Não, estudando aí, fazendo curso e tal. Ah, tá, só isso. Entrei, acabou. Ela viu que não tinha mais o controle. Ela viu que o cara tava totalmente em outra pegada. E depois disso, foi que eu falei: eu não vou procurar mais porra nenhuma de relacionamento. Vai tomar no cu. Quero mais nada com essa porra, rapaz. Quase me matou. Quase fez eu matar, tá louco? E aí foi onde eu realmente fiquei red pill com mulher. Que eu não sofri mais. Não sofri mais, cara. Hoje em dia, se, por exemplo, quando eu falo, minha namorada chegar pra mim e falar assim: eu quero terminar, tranquilo, segue teu caminho. Não vai ficar um pouquinho chateado? Vai, mas isso não vai me dominar. Isso não vai, porque eu sei qual é. Eu sei como é que é. Eu sei o que é o sentimento de você ser magoado dessa forma. Eu sei qual é. Entendeu? E tive outras mágoas aí também com outros assuntos, né? Emprego, faculdade, etc. E precisei criar uma casca. E essa casca, ela é muito importante. Tá bom, senhores? Esse foi o relatinho que eu contei aqui, tá? Vou editar ele, vou colocar aí. No momento que você estiver ouvindo isso aqui, eu já vou estar editando o outro podcast, tá bom? Que vai complementar este aqui. Então, para você escutar aquele lá, é necessário que você escute esse aqui. O título desse aqui será, sei lá, eu já sofri por mulher. Será isso, tá? E o segundo, talvez será assim: sofrendo por mulher, tá? Esse aqui é relato pessoal, o outro é relato do escrito, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido aí. Deixe seus comentários de forma sempre educada. Deixei claro, né, o que é o descontrole, o que é o desequilíbrio, tá bom? Então, vamos pro segundo vídeo. Vamos gravar e editar o segundo vídeo. Obrigado pela companhia, um abraço, até mais.